Salmo número 13 é um salmo curtinho, mas que é profundíssimo. Quem achou o Salmo 13? Amém? Diz assim a palavra de Deus: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém? Vamos orar? Senhor, fala conosco. Nós precisamos muito ouvir a sua voz e entendemos que a sua palavra ela é poderosa, Jesus, e que através dessa mensagem o Senhor possa nos tocar. Aliás, o Senhor é o único que pode falar de diversas formas, numa única mensagem bíblica, com diversos corações, seja lá qual for o nosso estado, Senhor. Por isso, abençoe esse momento, Pai, os nossos ouvidos e corações, que não andemos mais, não conversemos mais, que a tua palavra tenha primazia em nós agora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, esse salmo, meus irmãos, ele tem me perseguido desde 1998. Onde foi a primeira vez que eu falei sobre ele, que eu preguei sobre ele, na sala da casa da minha sogra, numa segunda-feira à noite, num trabalho que começou ali, ficou por 7 anos, e de lá para cá esse salmo continua, vez ou outra, batendo no meu coração. E este é um salmo de Davi, é uma oração curta na adoração. Eu acho que não dá um minuto para ler esse salmo, mas é impossível saber quanto tempo Davi ficou orando para que esse salmo acontecesse, porque ele está dizendo: Senhor, até quando o Senhor se esquecerá de mim? Até quando o Senhor vai esconder de mim o seu rosto? E a gente, soltando um pouco a imaginação, tentando entrar um pouquinho no clima em que Davi poderia estar, alguém que diz a Deus: até quando? Talvez seja esperando vir uma resposta. Imagino eu que talvez ele estivesse de joelhos, olhando para o céu, lágrimas correndo pelo rosto, e dizendo: Deus, até quando? E parece que os céus ficavam em silêncio, não havia resposta. A gente não sabe também como estava o rosto dele, o semblante dele, é impossível de saber, mas parece que ele está com um certo ar de indignação com o que está acontecendo com ele. E ele parece estar também com um ar de indignação, porque Deus não está respondendo. Então, a gente sabe que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia só traz esse título somente para o rei Davi: homem segundo o coração de Deus. Então Davi está dizendo: Deus, até quando? Deus, até quando? Deus, até quando? Se Davi morasse na zona leste, como nós, na ZL, talvez Davi estivesse dizendo a Deus assim: Senhor, o Senhor está me tirando. O Senhor só pode estar me tirando, porque não é possível que o Senhor, sendo meu Pai, sendo meu Deus, o Senhor não faça nada na situação que eu estou vivendo. Então talvez Davi estivesse com essa indignação no coração. Essa expressão até quando, ela vem de um vocábulo hebraico, iomã. Iomã tem o sentido de uma dor que vai e volta, dia após dia. Então essa expressão até
Davi está dizendo, dentro do original hebraico, ela dá a ideia de uma dor que vai e volta dia após dia e que não cessa. Outra expressão que a gente vê aqui no versículo 1: até quando te esconderás ou ocultará o teu rosto de mim? Isso também no judaísmo antigo se usava para mostrar uma recusa de uma ajuda prática de Deus. Então essa expressão que Davi está dizendo com esse ar de indignação: Senhor, até quando eu vou ter que ficar aguentando isso? Até quando eu vou ter que viver isso? No judaísmo antigo dava a ideia de Deus estar se recusando a agir onde ele necessitava que Deus agisse. Eu quero lembrar vocês também que quando a gente lê os Salmos, a maior parte dele, dos Salmos, desses 150 Salmos, eles são músicas, se tornaram músicas, mas eles não foram criados inicialmente, compostos inicialmente para ser música. Então, no culto de Israel, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, até hoje, inclusive Jesus, antes de ir para ser preso, a Bíblia diz que ele ora no Getsemane e ele canta um hino ali no Monte das Oliveiras. E ele sai com os seus discípulos depois de cear com eles. Então, estes salmos, provavelmente Jesus cantou o Salmo 118, segundo a cultura judaica daquela época. Mas os salmos não foram criados inicialmente para ser música, eles falam de orações. Os salmos também são lamentos, agradecimentos, desabafos, pedidos de justiça e de socorro, e solilóquio. Solilóquio é o sujeito falar sozinho, falar consigo mesmo. Como o Salmo 42, como o Salmo 103, é o cara falando consigo mesmo. Então já disse aqui que se você não fala sozinho, você é doido. Procura um terapeuta. Toda pessoa normal fala sozinha. Amém? Você fala sozinho? Quem aqui não fala sozinho? Vou te recomendar um psicólogo ou um psiquiatra. Bom, nós podemos identificar com o salmista, nós nos identificamos com essa oração de Davi, irmãos, preste atenção. Versículos 1 e 2. Eu me identifico com essa oração, talvez você também. Porque, por mais que alguém possa ser cheio de fé, talvez não tenha ninguém que num dia sequer tenha dito a Deus: Senhor, até quando? Será que nós nos identificamos com essa oração? Eu me identifico porque em umas 3 situações aí, desde 98 para cá, são 16 anos que eu tomei conhecimento desse salmo, eu comecei a ler e falar sobre esse salmo. Eu tive pelo menos 3 situações assim na minha vida em que eu fiquei me identificando com isso, dizendo para Deus: Senhor, até quando? Então talvez você esteja aqui hoje pensando da mesma forma. Talvez você esteja numa dessas situações que você também esteja assim pensando: eu estou igualzinho o salmista estava aqui, dizendo para Deus: até quando? E como a gente se identifica aqui com Davi, eu não vejo nenhum problema em a gente se identificar com isso aqui e dizer para Deus: até quando? Se o Davi disse isso, e ele era homem segundo o coração de Deus, Mateus, e ele disse: até quando? Por que eu também não posso dizer? Agora, o problema, e aí eu vejo um grande problema, foi que se nós nos identificamos com Davi dizendo: Senhor, até quando? Nós também temos que nos identificar com Davi com a forma com que ele finaliza a oração, que não é dizendo até quando. Ele termina a oração dizendo para Deus: eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração, e eu cantarei ao Senhor porque Ele me tem feito bem. Então, se nós nos identificamos como eu identifico, e nesses 16 anos, umas 3 situações eu fiquei dizendo para Deus: até quando? Há um grande problema se a gente não se identificar com Davi na forma como ele termina a oração. Porque a gente passar a vida, semana após semana, dia após dia, ano após ano, e essa coisa não muda, e a gente está sempre dizendo: Senhor, até quando? Senhor, até quando? Senhor, até quando? Senhor, até quando? Aí é o problema.
Porque Davi começa de um jeito, essa curta oração, mas quando ele termina, nem parece a mesma pessoa. E eu rogo a Deus, irmãos, que a tua entrada aqui talvez tenha sido dizendo: Senhor, até quando? Mas que a tua saída seja diferente da tua entrada. Que seja realmente algo profético de Deus para a sua vida, que a forma que você entrou aqui, talvez se identificando com Davi, dizendo: Senhor, até quando, Senhor? Senhor, eu não suporto mais, Senhor. Senhor, já fazem meses. Senhor, já fazem anos. Senhor, já fazem uma década. Senhor, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. E se a tua entrada foi assim, eu rogo a Deus que a tua saída seja diferente. Amém? Que você saiba dizendo: Senhor, eu vou continuar confiando em Ti. E na tua salvação, na tua vitória, eu vou alegrar o meu coração. E eu vou cantar ao Senhor, porque o Senhor tem feito muito bem. Aleluia. Bom, eu quero refletir algumas coisas com vocês. Dividir esse salmo em 3 partes. Então, primeiro, lamento. Segundo, mudança de visão. E terceiro, uma certeza, uma convicção de vitória. Então o salmo começa com lamento. No meio do salmo, no versículo 3, ele se torna uma mudança de visão. E no final do salmo, uma convicção, uma certeza de vitória. Então, começando no versículo 1 e 2, a gente vê questionamento e indignação. Eu vou dizer, irmãos, às vezes as pessoas ensinam umas coisas para a gente, quando a gente entra numa igreja evangélica, que não tem nada a ver com Bíblia. Chavões que o pessoal inventa. Um deles me ensinaram quando eu entrei na igreja: nunca diga para Deus por quê. Diga para Deus para quê. Já ouviu isso? Da onde esse pessoal tira isso, irmãos? Nunca diga para Deus por quê. Você tem que dizer para Deus para quê. Vocês estão rindo? Jesus está no Getsemane orando, e ali os seus poros começam a sair sangue. Tamanha intensidade da sua oração significa que não tinha mais suor, e sangue começa a ir pelos seus poros. E ali naquela oração, ele diz assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é: Deus meu, por que me desamparaste? Aí vem alguém e diz assim para mim: você não pode dizer para Deus por quê, você tem que dizer para quê. Eu falo: não, vou fazer que nem Jesus, vou fazer ele estar me ensinando, não. Porque Deus me ajuda e me ensina, e questionar a Deus não é pecado. Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, ele diz assim: vou ensinar vocês a orar. Quando vocês forem começar a orar, vocês chamem a Deus de Pai, Abba, Paizinho querido. Quando ele diz Abba, ele diz Pai. O meu relacionamento com o meu Deus é um relacionamento de pai e filho. E no relacionamento de pai e filho, o filho questiona o seu pai da mesma forma que as minhas filhas questionam a mim: pai, por que isso? Pai, por que aquilo? Pai, por que você não deixou? Pai, por que você não pode comprar isso para mim agora? Elas me questionam. E aí vem alguém e diz para mim: você não pode dizer para Deus por quê. Você tem que dizer para Deus para quê. Se você quiser dizer para Deus para quê, você diga. Agora, se você quiser dizer para Deus por quê, também diga. Ele é seu Pai. Amém, irmãos? Deus é o nosso Pai. E eu não estou no Evangelho para uma relação doentia com Deus, baseada nas culturas do evangeliquez do século XX, do século XXI. Eu estou aqui para viver uma vida cristã e não religiosa, pautada na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. É para isso que Deus me chamou, é para isso que Deus te chamou. E com isso a gente vai viver um relacionamento cheio de saúde e não doentio, baseado na palavra de Deus e não na cultura popular evangélica. Davi está dizendo para Deus: Senhor, até quando? Davi
está falando com o seu pai. Você quer saber mais? Davi está muito mal na sua alma, porque alguém para dizer para Deus por 4 vezes. Eu disse para vocês no início que a expressão hebraica até quando fala também de uma recusa de Deus em atender, ocultar o rosto do Senhor. Até quando o Senhor vai ficar brincando de esconde-esconde comigo e eu nunca consigo encontrar o Senhor? Isso quer dizer que Davi estava muito mal. Davi estava vivendo um tempo difícil, talvez muito mais difícil do que o tempo que você está vivendo. Amém, irmãos? Que a vida dele não foi mole, não. Foi só colocar óleo sobre a cabeça dele e dizer: você vai ser o rei. Acabou o sossego dele. Até então ele só tinha um leão de vez em quando e um urso de vez em quando no pasto com as ovelhas do pai dele. E lidar com o leão e lidar com o urso ele tirava de letra. Agora lidar com gente foi mais complicado para ele. Então será que como filhos a gente não pode questionar Deus? Será que como filhos a gente não pode dizer para Deus: eu estou mal? A gente aprende nessa cultura que a gente tem que pegar o texto daquela mulher viúva, que o filho morreu e ela saía pela rua e que todo mundo perguntava para ela: como é que você está? Ela dizia: tudo vai bem. Ela dizia tudo vai bem para quem não podia fazer nada e para quem não tinha nada a ver com a vida dela. Aí tudo vai bem, não é da sua conta. Mas quando ela chegou diante do profeta, ela disse: não tem nada a ver, profeta, meu filho morreu, eu estou mal. Está entendendo? Então Davi, ele vem diante de Deus e faz uma oração rasgada e diz: Senhor, até quando? Eu não estou aguentando mais o que eu estou vivendo. Se Deus fosse o Deus que algumas pessoas costumam ensinar por aí, Davi vivendo no Antigo Testamento, nessa oração ele nem terminava, porque Deus fulminava ele a ficar só cinza. Mas Davi conhecia um pouquinho a respeito do pai dele, do Senhor a quem ele serve. Você conhece um pouquinho do Deus a quem você serve? Eu sei que não dá para conhecer muito mesmo, mas um pouquinho a gente conhece. Um pouquinho você conhece. Você está mal? Você está muito mal? Esse Deus que conhecia sabia o estado de Davi, ele também sabe o seu estado. Como é que está a tua alma, teus sentimentos? Você está mal? Você está dizendo para Deus: por que isso, Senhor? Por que aquilo, Senhor? Eu não estou aguentando, Senhor. Até quando, Senhor? Deus está olhando isso e Ele está ouvindo a tua oração também, indignado, porque Ele é teu Pai, Ele não deixou de ser. Quando minhas filhas me questionam a respeito de algo que eu não quero responder, ou que nem tem resposta: Pai, por que você não pode comprar isso para mim? Fala: porque eu não posso, e pronto. Eu não vou lá no banco tirar um extrato e mostrar para ela. É porque eu não posso, e pronto. A pequena de vez em quando vai e se tranca no quarto. Se tranca lá, fica lá uma hora trancada lá, sozinha. Mas quando ela se tranca no quarto e fica lá brava, porque supostamente eu não quero fazer o que ela quer, eu não quero dar o que ela quer, comprar o que ela quer, eu continuo a amando como minha filha. E às vezes eu vou lá e abro a porta do quarto, ela cobre a cabeça, e eu continuo amando como minha filha. Aí eu sento na cama, começo a conversar com ela, e dali a pouco ela está no meu colo. Então, irmãos, isso é Deus na nossa vida. Por isso que Jesus disse: quando você orar, começa logo dizendo assim: Pai. Pai. Não é alguém sentado com um cetro na mão, um chicote na outra, uma barba branca, um semblante sisudo, esperando só a gente dar uma escorregada para ele vir e pá! Toma! Aprenda! Esse não é o Deus de Davi. Então Davi estava vivendo um tempo difícil. Ele está indignado com o que ele está vivendo. Ele está fazendo questionamentos a respeito do relacionamento dele com Deus, do relacionamento dele com o seu. E dentro desse relacionamento com Deus,
Então, irmãos, Deus quer nos tirar desse tempo de lamento. Deus nos trouxe aqui, e o problema não é o lamento, o problema é permanecer no lamento. Neemias, no capítulo 1, ele está trabalhando numa terra estranha, ele está cativo, ele é um escravo, ele é um funcionário do alto escalão do rei, o copeiro do rei, e ele recebe notícias dos seus irmãos em Jerusalém, e as notícias são terríveis. Sua terra está devastada, a cidade santa Jerusalém, as suas muralhas caíram. O pessoal está entrando e devastando, está tudo derrubado, as portas lindas de Jerusalém estão queimadas a fogo, as 12 portas. E os seus irmãos, os seus ancestrais, os seus pais, os seus parentes, os seus patrícios lá, israelitas, estão todos à míngua, passando fome, passando privações. As mulheres, as meninas estão sendo levadas cativas, estão sendo violentadas. E quando ele ouve aquelas notícias, a Bíblia diz assim: quando eu ouvi as notícias, eu assentei-me, lamentei e chorei por alguns dias. Capítulo 1 de Neemias. Mas depois a Bíblia diz o seguinte: depois estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E se você for pegar a sequência do capítulo 1 de Neemias, do capítulo 2, capítulo 3, você vê que o tempo de lamento aconteceu. Neemias também deve ter ficado perguntando a Deus por quê, Neemias deve ter ficado perguntando a Deus até quando, mas quando ele se posiciona espiritualmente, os céus parecem que se abrem e Deus começa a mover na vida de Neemias de uma forma sobrenatural. Então hoje, se nós entendemos esse Salmo de número 13, sairmos deste lamento e sairmos desta condição de porquê, e de até quando, e de lamentar, e de chorar, e nos posicionarmos espiritualmente, a Bíblia nos dá indícios de que coisas preciosas de Deus podem acontecer ao nosso favor. Amém, irmãos? Bom, no versículo 3, aí a coisa muda, já não é mais lamento. Davi diz: atende-me, ouve-me, ilumina os meus olhos. Atende-me, ouve-me, ilumina os meus olhos. Gente, ele está dizendo até quando, até quando, até quando? No versículo 3, a indignação e o questionamento se transformam em petição. A indignação e o questionamento passam a se tornar petição. E o mais curioso é o que ele pede a Deus. No versículo 3, ele diz: ilumina os meus olhos. Eu tenho uma tradução da Bíblia chamada de King James, 1611, do rei James, Tiago I, século XVI, que esse texto, ilumina os meus olhos, do versículo 3, está assim: renova o brilho nos meus olhos. Então Davi não diz a Deus: Senhor, resolve o meu problema. Ele só diz: renova o brilho dos meus olhos, ilumina os meus olhos. Então eu entendo o seguinte: ele começa com um lamento porque ele está muito mal. Mas depois Davi já entendia um pouquinho a respeito de Deus. Ele não podia exigir de Deus que Deus quisesse do jeito que ele quisesse, na hora que ele quisesse, porque não é assim que funcionam as coisas com Deus. Ele pede a Deus simplesmente para iluminar os seus olhos. Isso para mim é uma mudança de visão, uma nova forma de enxergar a situação, e uma nova forma de enxergar mais lá adiante. Amém, irmãos? Porque às vezes a nossa visão é curta, às vezes a nossa visão é embaçada, às vezes a nossa visão é turva, e nós não enxergamos direito o que temos que enxergar. Está entendendo? Então ele está pedindo a Deus o seguinte: Senhor, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que os meus inimigos não digam: prevaleci contra ele quando eu vacilar. Quando ele diz ilumina os meus olhos, ele desmonta essa outra teologia
mentira que se impregnou no nosso país nos anos 80 em diante, por aí, em que as pessoas ficam mandando Deus fazer as coisas e Deus tem que fazer. Basta determinar, basta fazer uma oração forte, basta ir na igreja tal, basta pegar o óleo que veio de Israel, basta fazer um desafio, basta fazer a campanha tal. Nada disso comove a Deus. Quando Davi diz, ilumina os meus olhos, ele não está dizendo, Deus resolve o meu problema, porque ele sabia que isso é com Deus. Mas ele diz, me dá uma visão de fé. Porque uma coisa é pedir a Deus algo que é só Deus que vai fazer no tempo dele. A outra coisa é pedir a Deus, Senhor, me faz enxergar pelos olhos da fé. Me faz enxergar aquilo que eu não consigo ver. Ou seja, o pessoal estava rodeando Jericó, e talvez alguns ali nem sabendo direito do que estão fazendo aquilo, mas Deus mandou eles correrem ali, andarem em volta daquela muralha por 7 dias, e no 7º dia dá 7 voltas. E Josué, quando obedece essa ordem e dá ao povo, na visão do Josué, aquelas muralhas espessas, largas, já tinham caído, e aquela cidade já tinha sido tomada por Israel. Mas por enquanto elas estão lá, imponentes, grandes e fortes. Mas Deus falou e nos deu uma visão: olha, rodeia essa muralha 7 dias, no 7º dia 7 vezes, porque esse negócio vai cair. Então Josué, quando dá ordem ao povo e obedece a ordem de Deus, significa que Josué já enxergava as muralhas no chão. Isso trata de uma visão de fé. Senhor, eu não sei direito aonde eu vou trabalhar, mas me dá uma visão, porque eu já vou me enxergar trabalhando. Senhor, eu não sei aonde eu vou fazer o meu tratamento, mas me dá uma visão de fé, porque o Senhor vai me levar aonde eu preciso fazer o tratamento, ou o Senhor mesmo vai ser o meu tratamento. Me dá uma visão de fé, irmão, significa Deus nos mostrar, é pela fé, não é pelo tocar, irmãos. A gente quer andar por aquilo que a gente sente. Isso é outra coisa que nos ensinaram também no universo pentecostal. Você tem que sentir. Está sentindo aí? Eu estou sentindo agora. Está sentindo? Eu estou sentindo, eu estou sentindo. É as coisas que vão ensinando para a gente, tem que sentir. Tem que sentir, estou sentindo. Agora eu estou sentindo. Desceu aqui, estou sentindo. Irmãos, a gente não caminha por aquilo que sente. Sentir está ligado ao coração. Provérbios 17:9 diz que perverso e enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Continua andando por sentir que você está na roça. Nós vivemos pelo que nós cremos. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16 em diante, ele diz: eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque a salvação é o poder da salvação para todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego, porque nele, no evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. E viver pela fé, irmãos, é uma coisa meio maluca, não é normal. Por isso que Davi diz: ilumina os meus olhos, ou renova o brilho dos meus olhos, ou seja, muda a minha visão acerca das coisas. O lamento só vai sair de dentro de nós, do nosso coração, da nossa oração, da nossa vida. O até quando vai ser vencido quando mudarmos a nossa visão a respeito das coisas. Uma das situações que eu vivi no ano de 98, 99, 2000, 98 eu já comecei a viver esse até quando na minha vida, 99, 2000, 2001, 2002, eu falava: Deus, até quando eu vou estar vendendo roupa na rua, ganhando um salário mínimo e meio? Até quando? E eu sentava na calçada dessas ruas aí e falava: Deus, até quando? Até quando? E na verdade eu pensava comigo mesmo.
Ué, sua vida inteira. Você só jogava bola e não fazia nada? Você quer fazer o que agora? Quer um escritório de engenharia? Mas Deus foi mudando a minha visão. Amém, irmãos? Deus foi mudando a minha visão. E começou a me fazer enxergar. E a partir daí eu já não fiquei mais assim, tão assim, até quando? Porque na verdade, até naquele tempo que eu estava dizendo até quando, Deus não deixou faltar coisa alguma. Deus supriu todas as minhas necessidades. E Ele mostrou um cuidado enorme para a minha vida. 5 anos depois desse até quando, estava eu andando de avião para lá, andando de avião para cá, fazendo negociações em outros estados, sentando com gerentes de Walmart, de Saraiva, de Benchimol em Manaus. Por quê? Porque Deus, Ele está agindo através daquilo que nós enxergamos pela fé. Amém, irmãos? Então que Deus mude a nossa visão nessa noite, a forma de enxergar nessa noite. Nós podemos dizer: Senhor, eu sei que eu não posso ficar dizendo resolve o problema, faz amanhã, eu quero acordar amanhã e está tudo pronto. A gente não pode dizer isso, mas a gente pode dizer: Senhor, me faz enxergar, me faz enxergar minha família na tua casa, Senhor, me faz enxergar os meus filhos te servindo, Senhor, me faz enxergar. Já contei isso uma dezena de vezes aqui ou mais. Eu estava numa vida torta, mas muito torta. Mas aquela musiquinha: eu era um homenzinho torto, andava numa vida torta, morava numa casa torta. Mas aí era eu, torto, dando um trabalho danado. Minha mãe, 3, 4, 5 da manhã, ia lá me ajudar a entrar com uma moto, e eu não conseguia nem abrir o portão de tão bêbado, andando de moto madrugada. Deus cuida ou não cuida? Abri o portão, me punha para dentro, me dava banho, vomitado, urinado, e dava sermão em mim pra caramba. Filho, você está brincando com a vida, filho, não faz isso, filho, isso está errado, filho, Deus tem algo para você, filho, não é essa vida que Deus tem para você, filho, isso. Eu falava: mãe, para, meu, deixa eu. Até um pagode que eu cantava: deixa eu, larga eu, minha mãe eu não aguento mais. E minha mãe chorava, esperava de madrugada, e dava sermão. Acordava de manhã de ressaca, ela vinha minha mãe: mãe, dá licença, deixa eu. E saía andando, ia embora para escutar minha mãe falar. Até o dia que ela encontrou uma mulher numa esquina, uma irmã que congregou com ela lá para a época do Noé, por ali, Abraão, muito tempo atrás. Aí ela começa a conversar com a irmã na esquina. A mulher, quando se encontra, tem assunto pra caramba, nunca acaba. Aí um assunto vai pro outro, conversa lá, fica 1 hora na esquina batendo papo. No final da conversa, minha mãe: como é que está os meninos? Como é que está o Zé? Como é que está a sua casa? A minha mãe disse: está tudo bem lá com os meninos. Irmã, não está bem. Porque tem um filho da irmã que está te fazendo perder o sono, a tua alegria, a tua paz. Mas Deus manda dizer para a irmã o seguinte: esse teu filho que está te dando a sua alegria, a tua paz, ele vai te fazer rir muito ainda, porque eu já o chamei para ser o pastor do meu rebanho, diz o Senhor. Foi no dia seguinte? Não foi. Mas isso iluminou os olhos da minha mãe. Tanto é que o sermão acabou. Chegava a bêbado, se não conseguisse entrar, dormia na calçada. A velha estava nem aí mais. Eu entrava lá, olhava, os dois roncando. Meu pai sempre roncando, nem aí, né? E minha mãe roncando lá junto com ele, dormindo. No dia seguinte eu acordava, eu querendo fugir, não falava nada, tomava café, filho. Vou. Tudo bem, mãe? Tudo ótimo. Eu acho que ela não está mais aí comigo, não. Deus iluminou os olhos dela. Ou seja, meu filho vai ser um homem de Deus. Não sei quando, mas vai ser. Será
está dizendo: até quando? Será que Deus pode renovar o brilho do nosso olhar nas situações que a gente está dizendo: por quê? Senhor, eu não suporto mais. Isso é Deus mexendo com a nossa fé, porque se não vivermos pela fé, nós estamos perdendo o nosso tempo. Deus quer que a gente viva pela fé. Então Deus precisa mudar o seu olhar, a sua forma de enxergar. Então para de olhar para isso e falar assim: vou ter que aguentar isso a minha vida inteira. Talvez até na eternidade isso vá comigo do lado de lá também. Para de olhar situações como insolúveis. Para de olhar até para pessoas e dizer: para esse eu não quero mais nem orar, porque não tem jeito sim. O Eclesiastes capítulo 7 diz: quem poderá endireitar aquilo que ele fez torto? Ele pode. Agora o nosso papel é que Ele nos tire essas vendas, que Ele nos tire essa coisa turva, escura, negra do nosso olhar, que só enxerga de forma pessimista, que só enxerga de forma impossível, que só enxerga o improvável, e começar a entender que Deus pode. Aleluia. Agora repara comigo, como é que ele começa a oração? Lamento. Até quando? Até quando? 4 vezes. Até quando? No versículo 3, a oração já não é mais lamento. Versículo 4, também não. E quando chega no versículo 5, parece que entrou outra pessoa na cena. É ou não é? Como é que alguém supostamente ajoelhada, mal pra caramba, com a alma angustiada, está lá: Deus, Senhor, até quando? Senhor, até quando? Senhor, até quando? Senhor, até quando? Daqui a pouco, eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. E aí ele levanta e diz: eu vou cantar, porque o Senhor me tem feito bem. Sabe, irmãos, a fé precisa nos estimular a entender que o caráter de Deus é muito sério e comprometido conosco. Amém? Às vezes a gente nunca viu Deus hoje. Alguém viu Ele aí? A gente não viu. Então a gente vai utilizando as experiências que a gente tem na esfera humana, ou seja, aonde a gente vê, e às vezes a gente transmite essa mesma espécie de conceito para Deus com quem a gente não vê. Como assim, pastor? Na esfera onde a gente vê, alguém diz para mim: eu vou, e não vai. Alguém diz para nós: farei, e não faz. Alguém diz para mim: tal horário eu estou lá, e não está. Alguém diz assim: tal dia te pago, e não paga. E às vezes a gente vai transmitindo esse conceito para o caráter de Deus. Mas o caráter de Deus não é o caráter do homem. Aliás, o centro da Bíblia, Salmo 118, versículo 8, está assim: é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Então, confiar em alguém, confiar no namorado, confiar no fulano de tal, confiar no gerente, confiar na presidência que vai assumir o novo governo, confiar no patrão, confiar no não sei quem, pode dar problema. Agora, confiar em Deus, irmãos, o caráter de Deus é sério e é comprometido conosco. Tanto é que Paulo diz o seguinte: que se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. O caráter de Deus é digno de confiança. É o que Davi demonstra. Você continua confiando em Deus, irmãos? A gente foi comprar material, eu e a Soraya, a gente foi comprar uns livros. Eu já conheço há uns 9, 10 anos. Ela disse assim: e aí, como é que está a igreja? Eu falei: tá difícil. Aquele abacaxi que a gente nunca acaba de descascar. Ah, é? Eu falei: é. Mas os motivos para prosseguir são sempre muito maiores do que para desanimar.
Ah, então tá bom. Aí eu fui pagar, falei assim, dá para você cobrar metade, outra metade, eu passo aí qualquer dia desse? Que 1 mês, 2, 3. Ah, mas só isso aqui? Eu falei, mas quebra aí, a coisa está difícil lá. Ah, não está entrando dinheiro? Eu falei, não, está complicado, os irmãos querem dar dízimo, tá feio. Mas está assim. Aí ela falou, aí eu para minha cara, saiba que vai piorar. Aí ela falou assim, eu tive um sonho, até contei com o meu pastor, eu falei, você sonhou o quê? Eu sonhei que depois dessa Copa vai entrar uma recessão tão grande, mas tão grande, mas tão grande. E ela falou para mim assim, você está vivendo da obra, né? Eu falei, então procura um emprego. Foi isso que ela falou? A senhora estava comigo lá. Eu falei para ela assim, eu prefiro continuar confiando naquele que me chamou. Aí ela disse assim, mas você tem filhas pequenas, hein? Família, hein? E eu repeti para ela, eu prefiro continuar confiando naquele que me chamou, porque quem me chamou não foi bispo, não foi pastor, quem me chamou foi aquele que é dono de tudo. E ele não está brincando comigo, ele não está brincando com você, você tem compromisso com ele tem compromisso contigo, você tem uma aliança com Deus, ele tem uma aliança com você. Em quem você confia? Pastor, eu confio no meu marido, uma pessoa bacana. Ai, pastor, eu confio também no diretor da minha empresa, é um cara muito sério. Pastor, eu confio também nos meus pais são uma bênção. Irmãos, se você confia em gente que pode falhar, que pode errar, que pode mentir, que pode ultrapassar os limites, confia muito mais em Deus, porque Deus tem um caráter infalível. É o que Davi nos diz no versículo 5, eu confio no teu caráter. Ele diz assim, eu confio na tua benignidade. Ou seja, eu confio num Deus que é bom. Só que aí nos dá um problema, que é o que eu sempre falo para vocês aqui, eu sempre digo isso. A gente diz assim, peraí pastor, se Deus é bom, por que acontece coisa ruim com a gente? Ué, mas isso não deixa de mostrar que Deus é bom. Mas como assim? Se Deus é bom, tem que acontecer coisa boa. Se eu levo a vida cristã direitinho, faço tudo certinho, se eu oro, jejuo, leio a palavra, venho no culto, dou oferta, adoro a Deus, não falo mal dos outros, e por que as coisas dão erradinho para mim? Então Deus não é tão bom assim, não, ele continua sendo bom. Muito bom. O que os apóstolos fizeram de errado? Pedro, Tiago, João e os demais. Qual foi o pecado que eles cometeram a não ser pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, e foram todos mortos cruelmente pelo Império Romano? Deus deixou de ser bom? Ele continua bom. Amém, irmãos? Ele continua tão bom, irmãos, que Ele não vai arriscar o lugar que Ele preparou para você. E você não faz ideia, porque Paulo diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e que nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem reservado aos que o amam. Então Deus é tão bom que mesmo nos nossos deslizes, Ele diz assim, olha, eu não risquei o seu lugar, eu não coloquei aluga-se ou vende-se do lugar que eu preparei para a eternidade, onde você vai estar para sempre comigo. Ele continua bom. Por isso que Paulo diz, ó, se o negarmos, Ele nos negará, mas se formos infiéis, Ele continua fiel, Ele é bom. Então não fica querendo misturar. Se Deus é bom, tem que acontecer coisa boa. Se acontece coisa ruim, é porque Deus não é bom. Não, aconteça o que acontecer, Deus é bom. Amém, irmãos? Então Davi diz, eu confio no caráter de um Deus que é bom. E aí a gente vê que parece que nessa oração curtinha, alguma coisa aconteceu no coração do salmista Davi. Como eu disse no início, a pessoa que começa a orar não parece ser a mesma que termina a oração. E ele termina a sua oração dizendo, eu cantarei ao Senhor, porquanto Ele me tem feito muito bem. Quando ele diz, eu vou cantar, ele diz, por quê? E quando ele diz o porquê, ele olha para a sua história. Porque Davi tinha uma história com Deus. Você tem uma história com Deus?
Eu já narrei um pedacinho para vocês de uma história que começou antes de eu aceitar Cristo, porque não era nem para eu estar vivo. Já contei para vocês que eu fui atropelado por um caminhão sem freio, sem uma moto, sem capacete. A moto virou um monte de ferro retorcido e eu levantei sem uma quebradura, sem um arranhão. E nem eu acreditava, porque eu ficava me apalpando, assim, não é possível, eu não quebrei nada. E o caminhão em cima lá no canteiro, batido num poste, a moto retorcida e eu em pé. Então Davi diz assim: eu vou cantar ao Senhor porque eu tenho uma história com Deus. Você tem uma história com Deus? Se você fizer uma retrospectiva aí, a médio prazo, a longo prazo, começar a ver a sua vida, você tem uma história com Deus. Nós temos uma história com Deus, irmãos. Davi diz assim: o mesmo Deus que agiu na minha vida ali atrás, é o mesmo Deus que está nessa situação difícil conosco ou comigo, e hoje e amanhã Ele vai estar comigo e Ele não vai me deixar. Então Davi, ele olha, quando ele diz eu vou cantar porque ele tem feito bem, ele está olhando para a história dele. Então talvez um filme começou a passar na cabeça dele do seguinte: Samuel na casa dele, e os pais dele, os irmãos, nem se lembram de chamá-lo para aquela reunião ilustre que ia ter com o profeta de Deus, juiz de Israel, dentro da casa dele, com um chifre cheio de azeite para ungir o novo rei. Ele estava esquecido no meio do rebanho, até que passam todos os irmãos. Davi lá no meio do rebanho, cuidando de ovelhas, isso ninguém nem sabia. Via leão, ele pegava pela barba, se atracava com o leão e dizia: aqui nas ovelhas do meu pai, ninguém vai tocar. Ele rasgava o leão pelo meio e se atracava com o urso, e ele dizia assim: isso daí não era eu, era Deus que estava comigo. Daí a pouco esqueceu-se dele, acabaram-se os irmãos, e Deus disse para Samuel: não é nenhum desses aí, forte, bonito, alto, loiro, olho azul, base, que ele não é. Tem mais filho? Tem um lá, meio dos bichos lá. Então manda chamar, porque ninguém vai sentar para comer antes que ele chegue. Quando ele chega, Samuel olha e Deus testifica: é esse. E ele é ungido como rei de Israel. Dali a pouco, passa-se um pouco de tempo, ele está de frente de um cara que alguns dizem que tinha por volta de 3 metros de altura, que a sua lança pesava em torno de uns 60 quilos, a sua armadura por volta disso aí também. E ele vai para um combate com um estilingue e derruba o cara. Será que ele tinha a pontaria boa? Ou era porque Deus estava com ele? Daqui a pouco ele é perseguido pelo rei, que virou seu amigo, virou um paizão dele. Daqui a pouco esse rei quer matá-lo, começa a persegui-lo como um louco atrás dele, endemoniado, e Deus o livra de todas as situações. E as coisas vão acontecendo na história desse homem, até que finalmente ele se assenta no trono e reina por 40 anos sobre Israel. Mas muita coisa aconteceu, até os seus pecados também de Davi, que alguns deles foram hediondos, Deus também o perdoou. Então Davi está nessa situação dizendo: eu vou cantar, porque eu tenho uma história com Deus. Quantos foram os livramentos que Ele te deu? Qual é o teu passado? Por onde você andou? As coisas horríveis que você não pode contar, ou que estão escondidas na tua alma, os lugares, as pessoas, as situações, as coisas que você aprontou. Deus pegou tudo isso num pacote e jogou no mar, no esquecimento. E o salmista diz no Salmo 103 o seguinte: Ele não nos tratou segundo as nossas iniquidades e nem segundo os nossos pecados, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então eu olho para a vida que eu tinha, eu olho para os livramentos que Ele teve, que Ele me deu, eu olho para as situações hediondas, para as coisas que eu ofendi a Deus com palavras, com atitudes, com coisas terríveis, e vi que Ele apagou o meu passado para escrever uma nova página. Eu olho para a minha história e vejo que não era nem para eu estar vivo, era para eu estar queimando no inferno uma hora dessa, e eu estou aqui pregando para uma igreja. Então eu posso cantar porque Ele me tem feito bem. Então eu estou numa situação difícil, eu estou, mas eu vou cantar porque eu tenho me feito bem, porque eu tenho uma história com Deus. Se você tem uma história com Deus, tenta puxar Ele nas suas memórias, tenta puxar no teu coração as coisas que Deus abriu, as portas que Ele abriu, as coisas que Ele te ajudou,
Você pode sair daqui cantando porque Ele tem feito bem. Você pode sair daqui adorando, dizendo: eu confio no caráter de Deus, na benignidade de Deus. Ele tem um caráter que é fiel, porque Ele prometeu para mim, não que eu não teria dificuldades e aflições, mas Ele prometeu que estaria comigo todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. Aleluia! Deus te abençoe. Deus te dê uma grande semana. E eu quero orar junto com você agora, em nome de Jesus.